Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede, amém? Está ministrando a palavra dele. Agradecer a Deus pela vida do Eduardo, que me fez o convite. E eu quero já pedir que os irmãos abram as Bíblias de vocês. Em Lucas, capítulo 15, no verso 8. E nós vamos ler até o verso 10. É uma passagem bastante conhecida de todos, eu acredito. E o Senhor preparou hoje esta palavra para o nosso coração. Que diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Você pode sentar no seu lugar, dando graças a Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. E há algum tempo eu tenho estudado esta palavra, uma palavra bastante conhecida de todos nós. E esta palavra, ela vai dizer que Jesus, nesta ocasião, quando ele conta essas parábolas, capítulo 15, ela tem 3 parábolas, né? A parábola, ela é uma história comparativa, é uma comparação. Não é algo real, mas é algo que é uma história que se usa para fazer uma comparação. E Jesus usava muito a pregação dele, ele falava muito em parábolas, para que todos que ali estivessem pudessem entender o que ele estava falando. E nesta ocasião, Jesus, ele estava entre pessoas pecadoras e pessoas de má reputação na sociedade. Jesus estava também entre os publicanos. E quando Jesus estava ali no meio daquele povo, Jesus, ele recebe uma crítica dos fariseus e dos mestres da lei. Ele recebe uma crítica: como pode esse homem estar no meio dessas pessoas? Jesus ia à casa dessas pessoas. Jesus estava no meio daquele povo. Porque Jesus, ele veio para os perdidos. E essas 3 parábolas, a qual nós vemos, acabamos de ler a dracma perdida. Uma delas fala a respeito da ovelha perdida, a segunda a dracma perdida e a terceira do filho perdido. E todas essas parábolas, elas, quando se encontra aquilo que havia perdido, há uma celebração. E hoje aqui o pastor falou de celebração. Nós estamos num culto de celebração. E aqui eu já quero abrir um parênteses e perguntar: quantas coisas nós temos deixado de celebrar? Pois bem, quando Jesus, ele começa a falar então dessa parábola da dracma perdida, é sobre ela que nós vamos falar. Jesus estava querendo dizer a respeito do grandioso amor de Deus àquelas pessoas. Todas elas têm esse fundamento: falar do grande amor de Deus para o pecador. Só que hoje o Senhor me trouxe aqui, e quando eu estava estudando esta palavra, o Senhor falava comigo a respeito do seu amor, do seu grande amor. E que o Senhor me levou a essa história. Uma história tão simples e pequena, que fala de uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas. O que são essas dracmas? São moedas pequenas de prata, mas que tinham um valor. Naquela época, na Grécia, né, aquela moeda grega, ela valia um dia de trabalho, cada moeda daquela. E os estudiosos dizem que
aquelas moedas, elas eram dadas às mulheres em forma de dote, ou em forma de colar, ou colocada nos véus, nas pontas dos véus. Cada moeda daquela, ela equivalia a um dia de trabalho. E aquela moeda, ela tinha um valor financeiro, mas tinha também para aquela mulher um valor sentimental, pois ela tinha ganhado aquilo de seu pai. É o que diz os estudiosos da palavra de Deus. Não é o que a Bíblia fala, mas é o que eu fui pesquisar. E quando aquela mulher, ela perde uma daquelas moedas, ela sente falta. E a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher, ela varre a casa e procura atentamente. Mas ela não só faz isso, ela acende uma candeia e até encontrar. E quando ela encontra aquilo que ela tinha perdido, que era aquela dracma, ela se reúne, chama as amigas, as vizinhas e celebra. E quando o Senhor me leva para dentro dessa história, dessa parábola, o Senhor Jesus, Ele nos dá tanto ensinamento dentro dessas parábolas, mas eu quero falar atentamente dessa. E o Senhor falava para mim: quantas coisas vocês estão deixando de celebrar, porque estão acostumados a perder coisas que às vezes nós não damos valor. Essa mulher, ela tinha 9 ainda, restava 9, mas ela não se deu por conformada. Ela foi em busca daquela que ela tinha perdido. E a Bíblia vai dizer que ela procura atentamente. Agora vamos para um contexto de que aquela casa daquela época era uma casa não igual a nossa, iluminada, cheia de janelas, com portas em todos os lados. Não, não era assim. A maioria das casas eram casas pobres e tinha somente uma porta. Não tinha janelas. O chão muitas vezes de terra batida, ou às vezes de pedras. E ali havia no chão fissuras. Então era muito fácil perder algo, mas era muito difícil encontrar. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela não se dá por vencida. Ela entra na casa dela, ela pega uma vassoura e ela começa ali fazer uma faxina e a procurar aquilo que ela tinha perdido. Ela não consegue, então ela pega uma candeia. O que é uma candeia? Vocês sabem o que é uma candeia? Alguém sabe? Os mais antigos sabem o que é. É um objeto pequeno de barro, não é isso? Tem uma pontinha assim, uma asinha aqui, parecendo como se fosse aquela do gênio da lâmpada, mais ou menos isso. E ali é cheio de óleo ou azeite. E tem uma pontinha que é o pavio para poder colocar fogo. Aquela mulher pega aquele objeto e ela tem que fazer, então, se abaixar. Por quê? Porque aquele objeto não era o suficiente para clarear toda a casa. Ela precisa se abaixar para procurar essa moeda, essa dracma que ela tinha perdido, que para ela era de muito valor. E aqui eu já começo a ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quantos de nós estamos acostumados a perder coisas? E estamos perdendo a oportunidade de celebrar. Porque nas 3 parábolas, tudo aquilo que foi perdido, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, quando eles conseguem aquilo de volta, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho que volta para casa, há uma celebração, há uma festa. E o Senhor falava comigo: quantos estão deixando de celebrar por coisas que estão perdendo
ao longo da caminhada? O que você tem deixado de celebrar? O que você tem perdido no meio do caminho? E que você não tem feito nenhum esforço para procurar? Interessante que essa mulher, ela não se dá por vencida. E eu não sei vocês, mulheres, mas quando eu perco alguma coisa, principalmente dentro de casa, enquanto eu não encontro, eu não paro de procurar. Eu acho que isso faz parte da mulher, de não desistir tão fácil. E aquela mulher, ela não só faz isso, ela faz uma faxina. E aí o Senhor, Ele fala ao meu coração: filha, tem casas que precisam ser faxinadas. Tem casas que precisam ser limpas. Porque tem muitas coisas perdidas no meio das fissuras das casas. E quando o Senhor me levava a pesquisar sobre essas casas, quando o Senhor falava de fissuras, quando eu lia sobre fissuras, o Senhor falava assim: são brechas que as pessoas abrem, vão abrindo e as coisas vão indo, vão se perdendo. Qual é a fissura que se abriu na sua casa e que você precisa vasculhar e procurar aquilo que você perdeu? Eu não sei o que você tem perdido, mas o Senhor fala para mim de percas e de deixar celebrar. Aquela mulher toma uma atitude. Ela pega a responsabilidade daquilo que ela perdeu para ela. E muitas vezes nós queremos culpar o outro por aquilo que nós perdemos. Aquela mulher, ela não chama ninguém para ajudá-la a procurar. Ela vai sozinha. Ela entra na sua casa sozinha. E o Senhor fala comigo de autorresponsabilidade. Sabe o que é isso? É você reconhecer que a responsabilidade é sua. E muitas vezes nós queremos culpar alguém. Eu perdi a vontade de cantar porque alguém falou mal de mim. Eu perdi a vontade de evangelizar porque falaram isso ou aquilo. Eu perdi a vontade de orar. Eu perdi a vontade de ler a palavra. Eu perdi a vontade de ter comunhão com Deus. Eu perdi a comunhão com o meu marido, com a minha família. O que é que você tem perdido dentro da sua casa? Chama a responsabilidade para você nesta noite. Entra aí dentro da sua casa e começa a buscar aí dentro de você o que foi que você perdeu. Pastor, eu tinha um sonho, eu perdi no meio do caminho. Eu tinha um desejo, eu orava pelos enfermos, eu lia a palavra todos os dias, eu fazia meu devocional todos os dias, eu orava pelas madrugadas. Hoje eu já não consigo fazer mais isso. Talvez falte para nós acender a candeia. O que eu entendo como candeia? A palavra de Deus, ela é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Não tem como você andar em escuridão, irmão. Não tem como você achar nada no escuro. Aquela mulher viu que a vassoura não era suficiente. Então ela teve que pegar a candeia para achar o que estava perdido. Talvez só faxinar não é o suficiente.
precisa de mais. Precisa da luz da palavra. Muitas vezes nós viemos na casa do Senhor, cumprimos o protocolo bonitinho, não perdemos culto, mas como que está a sua casa? O que é que está perdido dentro da sua casa? Jesus manda perguntar para mim e para você nesta noite: o que é que está perdido dentro da tua casa? Aquela mulher, ela não teve preguiça de procurar. Sabe por que muitas vezes nós vamos deixando as coisas acontecer? Por preguiça. Tenho preguiça de orar, tenho preguiça de ler, tenho preguiça de levantar na madrugada. Mas deixa as coisas apertarem para ver. Nós levantamos. Quem gosta de trabalhar aqui? Eu vou trabalhar alegre, contente. Não, irmãos, nós gostaríamos de ter dinheiro na conta sem precisar trabalhar. Vamos falar a verdade? Mas a gente precisa. E se a gente falta, a gente sente no bolso. E Jesus está falando para mim e para você nesta noite: o que é que você está deixando de celebrar? Porque tem se acostumado em perder. Não sente mais prazer em estar na casa do Pai. Muitos estão como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Estão dentro da casa do Pai, mas não conseguem desfrutar das coisas da casa do Pai. Aleluia. E muitos estão querendo fazer como o filho pródigo: pegar a sua mala e bater em retirada. Aleluia. Deixa eu falar algo para vocês que eu ouvi há muito tempo atrás. Eu achei assim edificante para a minha alma, a respeito dessas parábolas. A ovelha perdida, ela se perdeu porque ela era um animal inocente e não sabia andar sozinho. Ela se perde do seu pastor. Mas a ovelha, ela conhece a voz do pastor. E que com certeza, para o pastor achar aquela ovelha, ele foi atrás de sinais que ela foi deixando pelo caminho. Ela deve ter feito algum barulho para que ele pudesse ir em encontro dela. E ela é resgatada, é trazida de volta. A dracma perdida. Essa mulher, ela perdeu, não foi porque ela quis. Muitas vezes acontece conosco. Passamos por situações que nós não buscamos, não queríamos, mas aconteceu. Percas, traumas, abuso. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Depressão, ansiedade, o desemprego. Você não quis, mas aconteceu. Mas aquela mulher, ela teve que tomar uma atitude. Ela teve que se levantar e procurar aquilo que estava perdido. O que o Senhor fala conosco? Você não procurou, aconteceu. Já está aí instalado no seu coração a tristeza, a angústia, a amargura, a falta de perdão, a reconciliação. Eu não sei o que é, mas você tem que tomar uma atitude. É você que tem que tomar uma atitude e ver o que é que está acontecendo. Onde foi que você se perdeu? E quando você achar, você vai chamar
os seus irmãos e vai celebrar junto com eles. O filho perdido, ele foi embora, foi porque quis. Rebeldia, rebelião. Achou que dentro da casa do pai não estava bom para ele. Saiu. E muitas vezes acontece isso conosco. Saímos culpando alguém. E aquele filho, quando ele perde tudo, ele tem que reconhecer que na casa do pai era melhor. E o mais interessante, ele tem que voltar sozinho. Mas quando ele volta, há uma festa. Há uma festa preparada para ele. O que eu entendo com isso, irmãos? Nós estamos deixando de celebrar tantas coisas que o Senhor tem para nós. Aquela moeda tinha um valor sentimental para ela. O que o Senhor te deu e você tem perdido e não tem se importado? O que o Senhor te deu que você tem perdido e não tem se importado? Esta palavra falou profundamente comigo. O Senhor disse para mim: filha, muitos se esqueceram do meu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, o culto de celebração. E o que você tem celebrado? O que você tem celebrado? Se nós não conseguimos dar valor nas mínimas coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos, e nós já queremos parar, pensamos em voltar atrás, não queremos nos humilhar e reconhecer aquilo que perdemos. Sabe por quê, irmãos? Quando nós reconhecemos, assim como o filho pródigo, tem uma festa esperando. O Senhor tem um banquete para nós. Mas você vê que em todas essas parábolas teve que ter uma atitude. A ovelha, mesmo sendo inocente, ela reconhecia a voz do seu pastor. Talvez o que você tem perdido é a sensibilidade dos seus ouvidos. E você não consegue mais reconhecer quando é Ele que está falando contigo. Talvez você precisa pedir ao Senhor mais sensibilidade. Talvez você precisa pedir ao Senhor: Pai, me dá força e ânimo para fazer uma faxina na minha casa e colocar o que eu preciso colocar em ordem. Revirar tudo do lugar, Senhor Jesus. Limpar tudo que precisa ser limpado da minha vida. Mas eu preciso tomar uma atitude. Tome uma atitude hoje, para que você possa celebrar. Para que você possa celebrar, irmãos. Não deixe ser mais um culto. Nós estamos no começo do ano. Quantas coisas aconteceram no ano passado, mas ficou no passado. O que o Senhor dizia para mim: é hora de recomeçar, reaver aquilo que você perdeu. Talvez está te faltando ânimo. Peça ao Senhor hoje o ânimo.
Talvez está te faltando vigor, peça ao Senhor vigor. Talvez está te faltando fé, peça ao Senhor fé. Porque Ele tem a todos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez o que está faltando do seu coração é o desejo. Os seus sonhos que ficaram pelo meio do caminho. O que é que está te faltando? O que é que você perdeu? Pense aí com você. Pastor, eu perdi a minha família. Eu perdi o meu esposo, eu perdi a minha esposa. O meu casamento está por um fio. Eu perdi um emprego. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu sirvo um Deus que restitui, um Deus que restaura, um Deus que faz tudo novo, o Deus que muda a história. Talvez a sua história precisa ser mudada. Eu não sei o que é que você precisa nesta noite. Onde foi pregado sobre o grande amor de Deus, a graça do Senhor. E que Jesus tinha vindo para os perdidos. Foi falado sobre Zaqueu. E hoje nós estamos falando de algo perdido. Porque Jesus veio para os perdidos. Esse grande amor de Deus, Ele veio para nós. Mas nós temos que tomar uma atitude. Não podemos continuar da mesma maneira, do mesmo modo, da mesma forma. Porque reclamar não vai mudar a nossa situação. Aquela mulher, ela não reclamou para ninguém que ela tinha perdido. Ela toma a responsabilidade para ela e vai procurar. Eu não sei quanto tempo aquela mulher ficou procurando, mas ela não desistiu enquanto ela não encontrou. E sabe o que acontece conosco? Nós desistimos na metade do caminho. Nós paramos na metade do caminho, quando as coisas começam a não acontecer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas o que o Senhor fala para mim e para você hoje: tome uma atitude. Chama a responsabilidade para você. Para de ficar acusando os outros pelas suas falhas. E começa a colocar na posição que Deus quer que você coloque. Tape as brechas. Faça uma faxina na sua casa. Veja o que precisa ser jogado fora. Sabe por quê? Que com certeza quando aquela mulher começa a varrer a casa, ela deve ter encontrado não só a moeda, mas muitas coisas que havia perdido naquela casa. Porque é assim que acontece conosco. Quando nós tiramos tudo do lugar para fazer uma verdadeira faxina na casa, nós começamos a encontrar coisas que às vezes a gente nem lembrava que tinha. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? O que é que Ele te deu, que está perdido dentro da sua casa e você nem lembra mais que um dia você teve? O que é que está perdido dentro da sua casa, que Ele colocou nas suas mãos, Ele confiou em ti? E você não sabe nem aonde está mais. Aonde está você? Os momentos de oração, as lágrimas que rolavam,
os momentos que você se dedicava na minha palavra. Aonde está você? O que está faltando na sua vida para você se levantar como aquela mulher, se encorajar e procurar o que você perdeu? Chega de acusar as pessoas, irmãos. Colocar a responsabilidade no outro. E muitas vezes nós colocamos até em Deus, porque Deus não me ouve mais, Deus não me vê mais. Eu quero dizer para você, nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos de Deus. Ele nos chamou como filhos. Ele tem um banquete para nós. Mas nós só vamos sentar à mesa se eu e você quiser. Se nós não tomarmos uma posição, nós vamos continuar no mesmo lugar, exatamente do mesmo jeito. Você tem um sonho. Você tem um projeto. Coloque a Deus na frente de tudo isso. Busca o Senhor. Busca a direção de Deus. Não toma decisões sem antes falar com o Pai. E o Senhor é o Deus que nos dá a resposta. Ele tem resposta para todas as coisas nas nossas vidas. Mas tome uma posição. Tome uma posição hoje de mudar de vida, de ter comunhão e intimidade com Ele. Chega de brincar, irmãos. Nós não temos mais tempo para brincar com Deus. Achamos que vindo para o culto, cumprindo um protocolo de entrar por aquelas portas, já é o suficiente. Mas eu quero dizer para você que não. Se você não ler e não praticar a palavra de Deus, não vale de nada. Vamos varrer aquilo que precisa ser varrido. Vamos colocar o nosso altar em ordem, para que nós possamos celebrar juntos, para que nós possamos chamar os nossos irmãos, as nossas vizinhas, os nossos vizinhos, e celebrar juntos. Essas parábolas aqui estão falando de pessoas, de um pecador, de um perdido. Até mesmo quando uma pessoa aceita Jesus, é algo comum. Não pode ser algo comum para nós, irmãos. Nós temos que celebrar, porque é uma alma que foi comprada por alto preço, e que não foi o seu sangue nem o meu, foi o sangue de Jesus. Que valor nós estamos dando ao sacrifício de Jesus na cruz? Qual é o valor? Fique de pé nessa hora. Alguém chama a Tuti para mim? Ela está lá em cima. Deus é poderoso. Deus, Ele é poderoso. Enquanto a Tuti vai estar louvando esse hino, e o Senhor me leva até a história de Davi. Que Davi, ele teve que perder para entender
para aprender algumas coisas. Talvez você está como Davi, perdeu algumas coisas no meio do caminho. Mas eu quero dizer para você que você hoje celebre. Sabe aquilo que você perdeu, você sabe o que é. Eu tenho certeza que o Senhor já falou contigo. É hora de você reaver aquilo que você perdeu. É hora de você reaver aquilo que você perdeu e se levantar. Se for necessário, se humilhe. Se for necessário, se rasgue, chore. Mas peça de volta aquilo que você perdeu. Davi, ele pedia ao Senhor no Salmo 51: Pai, não retire de mim o teu espírito. O medo de Davi era perder o Espírito de Deus da vida dele. Talvez você não tenha sentido mais a presença do Espírito. Talvez seja isso que está faltando. Mas peça perdão nesta noite. E vamos celebrar juntos. Peça para o Senhor devolver aquilo que você perdeu. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, muito importante, que Deus falou comigo. Muitos têm me pedido dons, e eu tenho para dar a todos. Mas muitos têm enterrado dons e talentos que eu entreguei para ser usado dentro da minha casa. Muitos não querem mais. Então só peça ao Senhor se você vai usar. Só peça ao Senhor se você vai usar. Porque você pedindo, Ele vai te dar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, irmãos, e não pense mais nada, só fale com Deus. Fale com Deus aquilo que você perdeu, aquilo que você precisa resgatar, aquilo que você precisa de volta. São em mim para alcançar batalhas eu ganhei, gigantes derrubei, contudo no seu tempo me tornei um rei. Me fez enxergar o que não podia ver, me deu coisas que não fiz por merecer, e mesmo assim eu caí. Talvez você caiu. E agora mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: não me Ele está aqui. Viver sem tua presença. Ele está aqui neste lugar. E Ele está de braços abertos para te receber nesta noite. Eu quero ser. Tive que perder para aprender. Venho me prostrar e te adorar. Me dizer, por favor, não te retire de mim. E agora arrependida estou, pedindo a Deus, por favor, só não me deixes viver sem tua presença. Não tem como viver sem essa presença, irmãos. Não tem como viver sem essa presença. Eu quero ser. Fale com o Pai aí aquilo que você precisa necessariamente, aquilo que você precisa de verdade. Para aprender, venho me prostrar. O que é que você precisa nesta noite?
você quiser vir aqui à frente, se você tem algo que você perdeu e que o Senhor falou contigo, nós vamos orar por você nesta noite. Eu quero ser, tive que O Senhor tem para dar de volta, como o Senhor fez com o filho pródigo, como o Senhor fez com aquela mulher da dracma perdida, como o Senhor fez com aquele pastor que havia perdido a sua ovelha. Nós vamos celebrar juntos aquilo que você perdeu. O Senhor tem poder para te devolver. Deixa o Senhor usar a sua vida. Talvez seja o seu chamado, que você acha que não vai mais acontecer, e você